Lud, eu acho que a gente pode começar, né? Fica à vontade, querida. Ok. Olá, boa tarde a todos os colegas. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ludmila, eu sou procuradora do Estado em Mato Grosso do Sul e diretora da Escola Superior da Advocacia Pública, da PGMS, e junto com o Luiz, nós dividimos a presidência com ele, vice-presidência comigo, do FONAS, que é o nosso fórum que agrega todos os centros de estudos e escolas das procuradorias estaduais e do Distrito Federal. E o evento de hoje é dar continuidade a esse curso idealizado pelo colega Luiz Vale, também dentro do FONAS, pensando em atender as expectativas e demandas muito específicas da nossa carreira da advocacia pública. O que eu gostaria de mencionar para vocês antes de passar a palavra para o colega Luiz Vale, né? Sobre alguns combinados sobre o nosso evento de hoje. As aulas têm sido gradativamente repassadas ao canal do FONAS no YouTube, então, eventualmente, se você tiver qualquer problema hoje para permanecer durante o evento, não conseguir acessar, tenta entrar em contato com um e-mail informado no seu cadastro no Simpla, mas essa aula estará disponível logo depois no canal do FONAS. Inscreva-se lá, inscreva-se na nossa página no Instagram também para acompanhar os próximos eventos. O colega Luiz, ele dispensa maiores apresentações por sua notoriedade dentro do próprio FONAS e de outras redes também, pela dedicação com que ele vem tendo esse tema específico, né, da tecnologia e o direito, da inteligência artificial e o direito mesmo. O Luiz, ele está com o livro dele indicado ao Prêmio Jabuti também, um livro muito bacana também que ele tem sobre, né, o direito, o processo tecnológico, que é algo que nós vamos nos deparar com frequência agora. E a aula de hoje é justamente sobre inteligência artificial e litigiosidade repetitiva. Então, sem mais delongas, eu quero passar a palavra para esse amigo tão brilhante que eu admiro. Eu fico surpresa de ver a capacidade que o Luiz tem de conciliar tantos eventos simultâneos e, ao mesmo tempo, se dedicar a todos eles. Então, muito obrigada, meu amigo, por estar hoje aqui, por ter idealizado esse curso, e a fala está com você. Obrigado, minha amiga. É um prazer imenso estar aqui, ainda mais com tantos colegas queridos. Ser apresentado por você é motivo de muita alegria e principalmente de dividir, né, a presidência do FONAS contigo, realizar esse trabalho que é tão importante para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da advocacia pública a nível nacional. Nós tivemos a nossa primeira aula com o professor Leandro Fernandes e hoje, né, nós teremos uma aula sobre inteligência artificial e litigiosidade repetitiva, né? O nosso objetivo é mostrar, principalmente para a advocacia pública, né, nós, inclusive, que estamos na condição de principais repeat players do Poder Judiciário, como nós podemos usar a tecnologia a nosso favor, principalmente para racionalizar a nossa atividade, trazer mais eficiência e redesenhar um pouco do papel da advocacia pública, que é, né, das carreiras mais importantes para nós termos uma atuação, inclusive, de vanguarda no que se refere ao diálogo, à interação entre a tecnologia e o direito, porque nós atuamos tanto no consultivo como no contencioso. Como eu falava, inclusive na semana passada no evento da Renagei, né, a advocacia pública no consultivo tem um papel estratégico de conferir a segurança jurídica para a implementação dessas novas tecnologias, inclusive no que diz respeito ao arranjo normativo que precisa ser gestado em cada um dos estados, Distrito Federal, e também no âmbito contencioso, dialogar mais próximo do Poder Judiciário, inclusive para cobrar ações efetivas relacionadas à transparência, publicidade, à explicabilidade de ferramentas ligadas à inteligência artificial, porque esse é um dos temas que nós vamos enfrentar, inclusive com a necessidade de nós termos um olhar diferenciado para a construção de um novo ferramental processual. Portanto, eu estou à disposição aqui de vocês, inclusive para dúvidas, questionamentos. Vou pedir licença a todos para compartilhar os meus slides, lembrando que esses slides também ficarão disponíveis para vocês, estará encaminhado um e-mail, né, através do Simpla, para que vocês possam acessar esse material e, consequentemente, também acompanharem as aulas lá no canal do YouTube. Então, eu acho que já está autorizado aqui o meu compartilhamento. Parei de logo. Todo mundo consegue visualizar aí? Tudo certo? Ótimo.
Perfeito. Então, o objetivo de hoje é a gente falar um pouco sobre a advocacia pública e novas tecnologias, que é o eixo central do nosso curso, especificamente para tratar da inteligência artificial e da litigiosidade repetitiva, né? Litigiosidade repetitiva, plurima, seriada, é um problema com o qual nós lidamos diuturnamente. Eu faço sempre questão de destacar que, sem dúvida alguma, né, esses ambientes nos quais permeia uma repetitividade, ou seja, uma litigiosidade seriada, são ambientes propícios, inclusive, para o uso da automação e da customização através da inteligência artificial, da transformação através da inteligência artificial. Então, talvez, né, o principal ponto para o qual nós devamos olhar neste momento é exatamente para a litigiosidade repetitiva, porque muito do trabalho hoje do advogado público é um trabalho que envolve, né, um agir repetido que pode, em grande medida ou em larga escala, ser pelo menos facilitado através do uso das novas tecnologias, especialmente a inteligência artificial, para que o advogado público possa agir de maneira estratégica, inclusive na construção de teses, né, no pensar a quilômetros de distância da caixa, né, sair daquele agir intuitivo para um agir verdadeiramente estratégico. E eu, agora, né, na minha apresentação, fiz uma inversão. Antes de falar de qualquer ponto relacionado ao aporte teórico, ligado à inteligência artificial e especialmente à litigiosidade repetitiva, eu quero trazer alguns casos práticos nos quais nós já temos até mesmo a utilização desse tipo de tecnologia e que já tem repercutido nos nossos processos na condição de advogados públicos. E eu trouxe para vocês aqui, como exemplo, o recurso especial 1.996.668 do Paraná. Veja que o STJ destaca aqui expressamente que utilizou um sistema computacional inteligente para auxiliar no mapeamento dos temas com o objetivo de promover a afetação em sede de recurso especial processado segundo a sistemática repetitiva. Veja o que diz aqui o STJ. Ó. Nesse sentido, a Secretaria de Jurisprudência do STJ realiza em conjunto com o NUGEP-MAC, né? Para quem não sabe, é o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas, com suporte operacional disponibilizado pelo sistema Atos, o acompanhamento dos temas, inclusive indicados pela AGU, em que há possível, né, ali apontamento dentro da corte. E, portanto, eu tenho dois aspectos aqui para tratar com vocês, especialmente ligados a esse acordo. Primeiro, é destacar que nós precisamos utilizar alguns ferramentais ligados ao uso da inteligência artificial para agrupar processos por similaridade, como já faz, né, alguns tribunais e também alguns órgãos da advocacia pública, como vocês vão ver daqui a pouco. Ou seja, esse agrupamento de processos por similaridade, ele possibilita, inclusive, que nós tenhamos uma análise mais ampla, né, e aprofundada sobre como nós vamos agir no que diz respeito a uma potencial litigiosidade repetitiva. Nós sabemos que, às vezes, os colegas sequer sabem que outros estão atuando em demandas parelhas e não há uma uniformidade argumentativa que possibilite essa da advocacia pública de forma, né, de maneira uniforme, de maneira, né, pacificada. Ou seja, a gente precisa trabalhar mais com essa aglutinação, né, com esse mapeamento de processos por similaridade, até para que possamos pensar em estratégias processuais mais assertivas, tal como o uso do incidente de resolução de demandas repetitivas. Além disso, pessoal, não sei se vocês verificaram aqui, eu vou fazer questão de sublinhar, veja que o STJ fala, o acompanhamento dos temas indicados pela AGU, ou seja, nós já temos aí, inclusive, mapeamento através, né, do uso da inteligência artificial de alguns temas que são temas repetitivos e temas esses que eventualmente podem defluir na afetação no STJ. E o destaque aqui para a AGU é que a AGU tem um acordo de cooperação com o Superior Tribunal de Justiça, assim como tem com o Supremo Tribunal Federal, justamente para esse intercâmbio de informações e de tecnologia, viabilizando até mesmo a formação de padrões decisórios vinculantes. E nós precisamos, e aqui eu falo especialmente para os colegas da advocacia pública estadual e municipal, ter um agir correlato, construir, por exemplo, protocolos institucionais para que nós também façamos frente
a esse agir coordenado, inclusive, no processo de formação de padrões decisórios vinculantes. No âmbito do FONASC, inclusive, nós estamos encaminhando, com autorização do COMPEG, um protocolo institucional com o STJ com cláusulas semelhantes a esta que a AGU tem, justamente porque muitas vezes nós ficamos aquém na possibilidade, inclusive, de mapear e de indicar aqueles eventuais temas que podem ser afetados em sede repetitiva e que, consequentemente, formarão padrões decisórios vinculantes que serão referenciais para os temas ou os debates similares. Então, nós já temos, por exemplo, como vocês estão vendo aí, o apoio, o uso da tecnologia como uma medida de apoio, inclusive, ao mapeamento e à verificação dos temas que são repetitivos, que podem ocasionar afetação no âmbito do STJ, também a gente vai ver no STF. Então, aqui eu faço já esses dois destaques importantes de discussões que estão sendo já gestadas nos tribunais superiores. E aqui eu avanço também para uma verificação concreta, está aí na tela para vocês, nós temos também, isso aqui foi um relatório produzido pelo Supremo Tribunal Federal, na gestão da ministra Rosa Weber, e na gestão da ministra Rosa Weber nós tivemos aí o desenvolvimento de uma nova solução tecnológica, de um sistema computacional inteligente, com o objetivo de indicar e de mapear temas por similaridade, em razão da possibilidade de nós termos aí, inclusive, a análise em sede de repercussão geral. Então, nós temos a ferramenta Vitória, no Supremo Tribunal Federal, para quem não conhece, é o terceiro sistema computacional inteligente do Supremo, e, como vocês estão vendo aí no segundo parágrafo, o objetivo da Vitória é justamente agrupar processos por similaridade, levando em consideração temas de repercussão geral. Especialmente, nós tivemos índices mais assertivos de acurácia nos temas 1261, 1263 e 1269 no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, já há uma atuação também do Supremo e essa preocupação com a litigiosidade plurima, repetitiva, com a indicação de temas por similaridade para dar um tratamento uniforme. E aqui, pessoal, esta decisão que eu apresento para vocês é uma decisão de segunda-feira, dia 29 de abril, é isso mesmo, vocês não estão vendo errado, 29/4/2024. Nessa decisão da presidência do Superior Tribunal de Justiça, veja só o que aconteceu, Olha o que diz essa decisão monocrática. Em caso em que pese este recurso ter sido selecionado mediante ferramenta de inteligência artificial, por conter, em tese, similaridade com o referido tema de repetitivo, mediante análise dos autos, verifico que foi suscitada no recurso especial controvérsia diversa consoante trecho a seguir transcrito, ou seja, o Superior Tribunal de Justiça já utilizando para maximização da sua atividade ferramentas de inteligência artificial para vinculações a temas repetitivos já definidos, e aqui nesse caso especialmente, eu trago uma situação na qual a vinculação por similaridade não foi correta, e por isso que nós precisamos, e que bom que foi identificada pelo STJ, mas por isso que nós precisamos de instrumentos que tragam transparência e explicabilidade em relação a esses usos, para que possamos também questionar enquanto advocacia pública. Recentemente eu estive num evento na Europa e discutia com alguns membros do CNJ a necessidade da participação mais ativa da advocacia pública nesse ecossistema de desenvolvimento de novas tecnologias, especialmente para que a advocacia pública possa exercer o seu papel de protagonismo, indicando as situações nas quais nós temos problemas, indicando pontos que podem ser aperfeiçoados e que, tradicionalmente, vão impactar na nossa atuação. Então, essa decisão, aqui proferida no recurso especial 2.133.446, de segunda-feira, hoje é dia 2 de maio, decisão proferida no dia 29/4, é uma decisão que já indica novos rumos da litigiosidade, customizada, aperfeiçoada, com novo design através do uso das tecnologias, especialmente, como sempre digo, a inteligência artificial. Então, não sei se alguns de vocês já tinham tido acesso a decisões dessa natureza, mas decisões dessa natureza refletem o quão, enquanto advocacia pública, eu digo aqui,
lógico, em tom de autocrítica, porque nós precisamos fazê-lo, nós temos que avançar, inclusive, para exercer um papel de influência em situações como essa, nas quais há indicação, né, de uma vinculação de um determinado caso a uma tese repetitiva, porém, nós, especialmente nesse caso, vislumbramos uma situação na qual não há uma correspectividade adequada e, por isso, precisávamos, né, aí reajustar os pontos ou os termos da decisão que foi proferida. Então, ponto indispensável, não sei se alguém já tivesse conhecimento de decisão dessa natureza, fala aqui no chat, eu já vi decisão nesse sentido. Se não, é um alerta importante para todos vocês do que já vem acontecendo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Se alguém já tiver visto, fala aí no chat, é um prazer dialogar com vocês. Então, a gente vai avançando, porque eu também trouxe números e informações, não só ligadas ao Poder Judiciário, mas à advocacia pública. Aqui eu trouxe um painel do próprio Conselho Nacional de Justiça sobre projetos e iniciativas que estão relacionados ao uso da inteligência artificial no Poder Judiciário. Aqui dados aí, marcadores temporais de 2022, mas nós temos, por exemplo, né, o total, hoje esse total já evoluiu, nós temos mais de 146 projetos, aí nós tínhamos 111 projetos referenciados, projetos que já estavam em produção aí na casa dos 63, e o mais importante disso tudo é destacar que muitos desses projetos e dessas iniciativas não contaram com um caráter dialógico, com um diálogo que precisaria ser implementado entre todos os atores do sistema de justiça, porque são iniciativas que impactam diretamente no desenho processual, né, e, consequentemente, resvalam no devido processo legal, que eu tenho nominado de devido processo legal tecnológico. Então, vocês estão vendo que há um mapeamento pelo Conselho Nacional de Justiça, que é, né, a quem cabe fazer ou promover essas ações estratégicas ligadas ao uso de tecnologias no Poder Judiciário, especialmente inteligência artificial, vide a resolução 332 do CNJ, mas percebam que nós temos aqui, né, um bom número de projetos, e esse número, como eu já destaquei, já aumentou, nós já temos ao em torno de 146, e estamos evoluindo cada vez mais nos vários estados, nos vários tribunais, com a prospecção de iniciativas, com o próprio Supremo Tribunal Federal recentemente publicou um edital de um chamamento público, né, com o escopo de viabilizar a implementação de um sistema computacional inteligente para sumarizar os processos, enfim, trazer os resumos das demandas judiciais que eventualmente estão aportados no Supremo Tribunal Federal. Mas, lógico que eu não poderia trazer só números do Poder Judiciário, eu trago números da advocacia pública. Aqui eu não falo da advocacia pública só estadual, eu falo da advocacia pública nacional, envolvendo, né, a União, os estados e os municípios. Nós tivemos uma pesquisa recente, realizada pela Renagê, né, que é a nossa rede também parceira do FONASSE, relacionada diretamente às ações de inovação estratégicas. A Renagê, né, fez um trabalho, através, inclusive, da minha querida amiga, que é presidente da Renagê, Isabela Frota, do Distrito Federal, de iniciativas que já foram desenvolvidas no âmbito da advocacia pública. Aqui nós temos, né, algo em torno de 34 projetos de inteligência artificial, ou em início de execução, ou já implementados, ou em fase de desenvolvimento na advocacia pública como um todo. E alguns desses projetos, sim, se vocês perceberem aqui, tratam de agrupamento por similaridade, aqui na casa de 15 projetos, de alguma maneira, tangenciam esse tema, o que demonstra a preocupação da advocacia pública com a litigiosidade repetitiva, com as respostas uniformes que nós precisamos ter, com a customização de argumentos, né, e principalmente com análise, inclusive preditiva, para que nós possamos, a partir daí, apontar caminhos possíveis de atuação, seja através da indicação da suscitação de um IRDR, seja através de um trabalho mais próximo no tribunal, com a confecção de memoriais que vão verdadeiramente influir, né, na decisão que será proferida no tribunal, enfim, né, um conjunto de possibilidades que nós temos. Então, fica aqui já a demonstração para vocês, e antes de eu fazer qualquer, como eu disse, aporte teórico, eu quis ir à prática, eu quis visitar a prática para, mais uma vez, ser contundente no que eu sempre digo, né, para ser um ano todo, palestras
praticamente todos os estados do Brasil, destacando, né, que esse não é um tema de futuro, esse é um tema de presente, esse é um tema com o qual nós devemos nos preocupar, e esse é um tema que precisa ser internalizado na advocacia pública como um todo. Então, essas decisões do STJ, né, essas iniciativas do STF, as iniciativas pulverizadas dos tribunais, o que nós estamos fazendo, olhar para o que nós estamos fazendo. Nós temos boas iniciativas da advocacia pública, mas ainda estão, né, muito distantes do que vem fazendo o Poder Judiciário, e é imprescindível que nós tenhamos esse arranjo, né, institucional posto para a advocacia pública, porque nem todo mundo vai ter dinheiro para desenvolver tudo, e a advocacia pública precisa crescer em rede, e isso é fundamental. Ditas essas considerações, que são considerações relevantíssimas, eu trago, né, sempre esse modelo, inclusive nas minhas aulas, eu sempre trago um caso concreto, para a partir do caso concreto a gente ter condições de desdobrar aspectos teóricos que são fundamentais também para a nossa atuação. Eu aqui quero falar com vocês, já que Leandro fez algumas considerações iniciais sobre inteligência artificial, apontou alguns caminhos, destacou a mudança do sistema de justiça, falou sobre, né, essa ideia dos tribunais multiportas, destacou também um pouco sobre as Online Dispute Resolution, os ODRs que nós vamos ver, falou também sobre blockchain, sobre a tecnologia blockchain. Mas aqui eu quero mergulhar um pouco mais na inteligência artificial para a gente ver os potenciais e também entender um pouco da dinâmica dos riscos intrinsecamente relacionados à implementação desse tipo de tecnologia. E é engraçado que a gente percebe que, né, inclusive colegas advogados públicos olham, por exemplo, para a inteligência artificial generativa como se fosse ali utilizar esse tipo de tecnologia para substituir completamente o seu agir no âmbito da advocacia pública, e não é assim que nós devemos entender. Nós precisamos, inclusive, ter a dimensão dos impactos que isso gera e da necessidade, especialmente, de uma supervisão técnica adequada que se faz imprescindível nesses trabalhos. Então, aqui eu quero falar um pouco para vocês que é importante a compreensão do que é inteligência artificial, dos modelos que hoje a gente tem, dos problemas que são gerados, dos benefícios que são gerados, para que a gente possa ir ponto a ponto em cada um dos aspectos ligados à litigiosidade repetitiva. Tá? Então, eu vou, mais uma vez, compartilhar esse material com vocês. Primeiro, lembrar que falar em inteligência artificial hoje, né, não deve causar nenhum tipo de surpresa, porque o tema ele já é um tema discutido desde a década de 50, né, desde um paper clássico do Alan Turing, que é esse artigo aqui que eu posso, inclusive, passar para vocês, Computer Machinery and Intelligence, né, no qual o Alan Turing já questionava a possibilidade de sistemas computacionais, de máquinas, de alguma maneira, pensarem. Muitos de vocês já tiveram acesso ao filme O Jogo da Imitação, que conta a história, né, do Alan Turing. Hoje a gente tem o Alan Turing Institute lá na Inglaterra, que trabalha com projetos ligados a novas tecnologias, né, o Alan Turing, que é o pai da computação moderna. E aqui nós já tínhamos um certo tipo de questionamento sobre a possibilidade de os sistemas computacionais emularem, né, uma suposta atividade cognitiva humana, né? Na verdade, a expressão mesmo, inteligência artificial, ela vem lá em 1955, 56, quando a gente tem a conferência de Dartmouth College, né, e a reunião de vários especialistas para tratar da inteligência artificial. A verdade é que, né, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente tem que ter em mente, né, esse pano de fundo histórico e as razões pelas quais nós não tivemos, né, ao longo do tempo, projetos exitosos, né? Nós passamos aí pelos chamados invernos da inteligência artificial, muito por conta da limitação da capacidade computacional, que hoje, né, nós temos praticamente uma explosão da capacidade computacional. Para quem conhece aí a lei de Moore, né, aquela previsão de que a capacidade computacional era praticamente duplicada a cada 18 meses. Né? E nós já temos cenários, inclusive, de discussão sobre a utilização da computação quântica. Veja que a gente nem colocou debate sobre computação quântica neste curso, mas recentemente eu estava na Europa, tive a oportunidade de palestrar lá em Portugal, e lá nós visitamos o Centro de Inovação e já verificamos projetos e iniciativas. Pessoal, desliguei o microfone, acho que tem alguém com o microfone ligado. Nós já tivemos a oportunidade de ver iniciativas de desenvolvimento de protocolos, inclusive de protocolos de criptografia, para evitar que nós tivéssemos quebra, né, de criptografia em razão do uso da computação quântica, mas esse
é outro debate. Mas o estado de maturidade que nós temos hoje, em termos de possibilidades computacionais, já nos fazem, né, utilizar modelos LLMs, né, modelos de linguagem ampla, como é o caso do próprio ChatGPT, do Claude, do Gemini, enfim, e outras iniciativas relacionadas ao que a gente tem chamado de IA generativa. Mas a verdade é que o tema não é novo, o tema é um tema antigo, né? E quando a gente pensa em inteligência artificial, nós naturalmente temos que pensar em sistemas computacionais que têm a capacidade, inclusive, de processar uma quantidade massiva de dados, de encontrar padrões, referências, enfim, né? E isso tudo, né, diante desse poder computacional, e dessa possibilidade de nós utilizarmos hoje o que a gente chama de Big Data, né? Esse volume exponencial de dados, seja em quantidade ou em variedade, que no Poder Judiciário está muito relacionado ao processo de transformação e, principalmente, né, de implementação, por exemplo, do processo eletrônico à luz da Lei 11.419 de 2006. Então, pensar em inteligência artificial, muitos ainda, eu sempre gosto de olhar para a inteligência artificial, e isso é importante, não sob o ponto de vista antropomorfizado, né? É olhar para a inteligência artificial, né, e para os sistemas computacionais inteligentes como grandes ferramentas que possibilitam, né, esse processamento de dados, a identificação de padrões, o estabelecimento de correlações e hoje, naturalmente, a possibilidade de você criar conteúdo novo, seja um texto, a imagem, um áudio, enfim, isso gera impactos das mais diversas ordens. Mas, lógico que eu não estou falando aqui da inteligência artificial geral, né, ou também chamada de inteligência artificial forte, que é o que a gente chama de singularidade, que seria um sistema computacional com a possibilidade de resolver qualquer tipo de problema. Isso a gente ainda não tem, né? Que aí está muito relacionado ainda a alguns aspectos ficcionais. Mas eu recomendo para vocês o livro Singularidade, Superinteligência, do Nick Bostrom, que trata um pouco sobre as projeções ligadas à possibilidade de nós atingirmos esse estágio que a gente, sem sombra de dúvida, não atingimos ainda, né? Mas boa parte dos nossos projetos, inclusive da advocacia pública, que vocês tiveram a oportunidade de ver, são projetos ligados à inteligência artificial fraca ou específica. Ou seja, o desenvolvimento do sistema computacional para resolver um problema concreto, para resolver um problema da execução fiscal no que diz respeito à localização do devedor de bens, para resolver um problema ligado à correlação de temas e teses a processos que estão tramitando no âmbito da advocacia pública, para resolver problemas relacionados à análise preditiva ou para que nós possamos verificar a possibilidade de êxito de uma demanda. Então, boa parte dos nossos projetos hoje são ligados ao que a gente chama de IA fraca ou específica. Vocês vão ver, inclusive, esse detalhamento, há uma preocupação com essa compreensão, tanto que no site do próprio CNJ, quando ele vai tratar do projeto Justiça 4.0, ele faz essa diferenciação entre a fraca e a forte. E eu trouxe um termo para vocês, que é um termo que a doutrina tem utilizado também, novo, que é o de inteligência artificial capaz, que é muito relacionado à IA generativa, diante da sua possibilidade, com modelos LLMs, como eu disse, de, né, produzir algum tipo de conteúdo novo, aspas, aí, seja um texto, a imagem, um vídeo, enfim. Então, é importante a gente ter essa compreensão, até porque eu vou trazer um esboço de como se estrutura um projeto de IA, tá? Eu vou trazer isso aqui na aula de hoje para vocês, e para a gente pensar, né, como é que a gente deve pensar o problema, as suas possibilidades, e às vezes, por falta de conhecimento ou de letramento digital, né, a gente acha que, não, eu posso desenvolver um sistema computacional inteligente, vai resolver tudo, né? Lembra muito o pessoal dos aspectos ficcionais, enfim. E a gente hoje tem falado muito do conceito de algoritmo, né? Vocês têm visto aí os scripts, enfim, sobre constituição algorítmica, sobre processo algorítmico. E aí, na verdade, o conceito de algoritmo é uma noção estruturante para o nosso tema, e ele envolve nada mais nada menos do que um conjunto de instruções, né, para que se chegue a um determinado resultado. O algoritmo é isso. No final das contas, em termos simplórios, é um conjunto de instruções para que o sistema computacional chegue a um determinado resultado. E, mais uma vez, em termos simplórios, você tem o que a gente chama de input, né, que são as informações iniciais, enfim, a gente vai ver também como é que se constitui o dataset, a base de dados informacional, e a gente tem o output, que é o resultado que a gente quer. E, para que a gente gere esse resultado, nós precisamos de uma série de instruções
né, que são conferidos ao sistema computacional para que ele chegue nesse resultado. É lógico que eu estou sendo aqui bem didático com vocês, né? Dentro disso tem inúmeras variáveis, inclusive com o machine learning, né, que é um aprendizado de máquina, há um aperfeiçoamento dos algoritmos a depender, né, do funcionamento do sistema computacional e principalmente dos dados ali que são utilizados, né, do dataset que é utilizado. Mas quando a gente fala em algoritmo, a gente está falando, né, um conjunto de instruções que são conferidas para chegar a um determinado resultado. Então, tudo isso, né, a arquitetura disso, o design de como esse sistema é construído, interfere diretamente, né, no que a gente vai verificar em termos de resultados. Então, esse nivelamento aqui com vocês é importante para que vocês consigam conceber e entender os problemas que vão surgir decorrentes do uso da inteligência artificial. Então, é um nivelamento fundamental. Tá? A gente ainda tem o conceito aqui de machine learning, né, de aprendizado de máquina, depois a gente vai desdobrar aqui no chamado deep learning, aprendizado profundo de máquina, mas parece que é algo muito técnico que eu vou falar aqui, mas eu sugiro discussões importantíssimas, inclusive no próprio direito, inclusive na nossa atuação, que a gente tem visto em termos de falta de transparência e explicabilidade. Quando a gente está falando, quando a gente fala de IA hoje, particularmente a gente fala de aprendizado de máquina, né, do aprendizado feito ou realizado pelo próprio sistema computacional, à medida que ele funciona, né, à medida que eles são fornecidos dados, a gente tem um aperfeiçoamento desse agir. E nós temos basicamente 3, 4 tipos de machine learning. Né? Nós temos o machine learning supervisionado, que na verdade, no machine learning supervisionado, nós utilizamos dados estruturados, rotulados. Então, se eu quero, por exemplo, que o sistema computacional identifique um recurso extraordinário, vou indicar aí que aquela peça é um recurso extraordinário. Então, nós temos algumas ferramentas de inteligência artificial ligadas à classificação, né? Dentro do nosso projeto aqui da PGE de Alagoas, está inserido um ponto para tratar da classificação. PGE Bahia também já tem, né, sistema computacional inteligente trabalhando na classificação. Então, a gente rotula os dados. Quando você rotula os dados, fica mais fácil para você mapear, pelo menos, né, os caminhos que geram, né, ou esclarecer em alguma medida os caminhos que geram a apresentação daquele resultado. Quando você trabalha com machine learning não supervisionado, naturalmente você não rotula os dados, que é o que acontece muito, né, que acontece nos próprios modelos LLMs. Quando a gente fala de chat GPT, cloud, enfim, você usa que dados? Que dados são utilizados para o treinamento desses sistemas computacionais? Os dados estão disponíveis na internet. Então, às vezes, é muito difícil, né, praticamente impossível em alguns casos, esse é um tema que é discutido muito no direito e no âmbito das ciências computacionais, encontrar ou entender como é que se chegou a um determinado resultado. Porque há ali uma complexidade ampla que dificulta o acesso a essas informações, pelo menos um mapeamento mínimo. Só para vocês terem uma ideia, tem uma área hoje que estuda só a explicabilidade de inteligência artificial e a utilização de outras IAs para promover a explicabilidade mínima de sistemas já existentes. Isso é importante para a gente, é super importante, porque a gente vai ver aqui que na própria pesquisa feita pela FGV em parceria com o STJ, a gente tem a totalidade dos sistemas que foram objeto da pesquisa não atende de maneira satisfatória a critérios de transparência e explicabilidade. Então, nós ficamos um pouco no escuro. Né? Nós temos ainda o aprendizado por reforço, que é muito utilizado aí, quando a gente usa sistemas computacionais no âmbito da robótica, de jogos, né? Que é a premissa da tentativa e erro, e já tem se falado do aprendizado autossupervisionado, que para alguns, né, seria uma decorrência, né, da utilização de próprios sistemas computacionais ali mais evoluídos, né, por causa da inteligência artificial generativa, que poderiam viabilizar, a partir, né, do próprio momento que recebem os dados, que processam os dados, né, um aprendizado que é customizado, que é aperfeiçoado ao longo do tempo. Então, esses conceitos parecem, né, quando a gente olha, e boa parte aqui eu acredito que talvez não tenha tido tanta interlocução com o tema, mas parece que é algo técnico que foge um pouco da nossa perspectiva de atuação enquanto advogados públicos. Mas, na verdade, esse tema muito está imbricado com a nossa atuação, até mesmo porque eu pergunto para vocês, se o STF ou o STJ correlacionam um processo nosso a um tema ou uma tese,
Como é que nós vamos questionar isso se houve a utilização do sistema computacional para apoio à tomada de decisão, ainda, né, que lógico, de forma a não substituir a decisão chancelada pela autoridade julgadora, mas como um apoio, mas um apoio que modifica um pouco a sistemática decisória. Por quê? Porque nós precisamos pensar nos chamados, por exemplo, machine bias, né? No viés de máquina. A gente tem uma tendência, opa, eu tive uma indicação aqui do sistema computacional, confirma esse negócio aí, estou cheio de prazo, está tudo certo. Né? E muitas vezes ali existem equívocos, problemas que vão naturalmente resultar em dificuldades, até mesmo em termos de resultados processuais. Né? Queria só abrir um parênteses aqui para mandar um abraço para o meu queridíssimo amigo Dante, que eu vejo aqui na tela, é uma pessoa que me atura aí desde os bancos da universidade, inclusive na sua casa, quando eu estudo para concurso. Dá um abraço, Dante, prazer tê-lo aqui conosco. Então, vejam que nós temos um cenário que tem repercussões, sim, na nossa atuação prática, no dia a dia, né? E nós vimos que o STJ, na decisão de segunda-feira, conseguiu pensar um equívoco do sistema computacional inteligente. Opa, ele indicou aqui uma vinculação, mas estava errado. Né? E como é que a gente provoca isso, estar errado, se muitas vezes não há uma transparência significativa e substancial para esses casos? Então, vejam que são questões que não são questões meramente técnicas, são questões que têm uma repercussão prática e jurídica. Eu trouxe aqui, pessoal, só, né, a título ilustrativo para vocês, nessa ideia de machine learning. Esse gráfico aqui não é um gráfico meu, tá? Esse é um gráfico que foi feito pelo próprio TCU, e aqui eu recomendo a todos os advogados públicos que estão nos assistindo, convido vocês a lerem o Acórdão 1139 de 2021 do TCU. Nesse Acórdão 1139 de 2021 do TCU, vou fazer referência a ele em outra oportunidade também, o TCU estuda um pouco, né, da inteligência artificial para apontar caminhos para sua utilização na administração pública. Então, é um acordo indispensável para quem é advogado público. Né? Não dá para passar batido no acordo 1139 do TCU, que é um acordo significativo demais para a nossa atuação. E aqui mostra um pouco das utilizações do aprendizado supervisionado, não supervisionado, do aprendizado por reforço, né? Dentro do aprendizado supervisionado, inclusive as técnicas de regressão, para que nós tenhamos aí, né, a previsibilidade de algumas decisões, por exemplo, trabalhar com classificação, né, aprendizado não supervisionado para que a gente possa encontrar alguns tipos de padrões, né, sistemas de recomendação, inclusive, aprendizado por reforço, e aí envolve, né, alguma série de utilizações da IA, inclusive em jogos. Então, é um gráfico bem ilustrativo sobre o que eu acabei de falar e mostrando um pouco, né, da preocupação do TCU com esse nivelamento informacional e com a compreensão da técnica computacional que resulta em um impacto, por exemplo, na área jurídica. Mas lógico que nós temos aqui, né, um desafio enorme para tratar, porque, como eu disse, os modelos computacionais são deveras complexos, né? E hoje nós trabalhamos com um aprendizado profundo de máquina, que envolve redes neurais computacionais, né, que aí complexificam ainda mais esse cenário, que possibilitam que a gente tenha resultados maravilhosos, porém, né, a custo, muitas vezes, de uma certa opacidade em relação aos resultados que são apresentados, porque é difícil, né, lógico, você explicar, né, claramente como é que aquele sistema computacional funciona. Então, a gente trabalha com modelos, né, com aprendizado profundo de máquina, só para vocês terem uma ideia, no projeto do sistema Vitor, e não sou eu que estou dizendo, foi o próprio CNJ, é o próprio CNJ quem diz, em uma pesquisa, foram utilizadas redes neurais convolucionais, né, para o desenvolvimento do projeto, enfim, o que, de alguma maneira, torna o cenário muitas vezes difícil de ser elucidado em termos de mapeamento do caminho ou do iter decisório e das indicações que são gestadas pelos sistemas computacionais. Hoje nós temos, né, e se você pegar, inclusive, aquele painel do CNJ que eu apresentei, praticamente, boa parte, a maioria das iniciativas que envolvem o uso da inteligência artificial estão relacionadas ao processamento de linguagem natural, que é uma área, né, da própria inteligência artificial, na qual a gente tem a possibilidade de, né, ter esse diálogo com a linguagem que nós utilizamos. Inclusive, esses modelos, né, de inteligência artificial generativa são modelos que a gente chama de LLMs, né? Ou seja,
Large Language Models, ou seja, são modelos de linguagem amplos, né? Que hoje permitem aí que você trabalhe, por exemplo, com mais de 1 milhão de tokens, né? Que é o caso do próprio Gemini. E isso possibilita, e a gente tem alguns recortes de problemas relacionados a isso, isso possibilita que a gente tenha a produção de texto, enfim, né? A possibilidade, inclusive, de produção de vídeos, como é o caso do Sora, e de outros, mas trazem algumas dificuldades, principalmente quando a gente está falando de língua portuguesa, né? Porque você ainda tem uma base de dados muito limitada ali para aquele treinamento. E não dá para a gente avançar hoje, eu sempre digo, eu vou até parar o meu compartilhamento aqui, ser advogado público hoje significa conhecer um pouco de ciência de dados. Não dá para a gente, né, deixar de lado esse aporte de conhecimento, porque a gente trabalha a todo momento com a ciência de dados, com análise de dados, né? Eu até digo que a gente precisa, até no âmbito da advocacia pública, ter, né, alguns analistas de dados jurídicos, né? Porque nós já trabalhamos com esse processamento massivo de dados, os nossos painéis mínimos de BI, né, de Business Intelligence, então a gente tem que ter, né, pelo menos uma formação mínima sobre ciência de dados. A jurimetria hoje, né, avançou sobremaneira, principalmente pelo fato de eu ter sistemas computacionais que processam uma grande quantidade de dados e que realizam uma análise estatística muito mais assertiva. Isso é fundamental para a gente, né? Para a gente saber, olha, se a ação civil originária no Supremo Tribunal Federal ela for distribuída para o ministro Toffoli, para a ministra Carmen, a probabilidade de êxito é essa ou essa, a depender, né, do ministro que eventualmente esteja ali figurando como relator. Isso é fundamental, né, para a gente saber também nas nossas demandas, né, nas nossas atuações regulares em litigiosidade repetitiva, você tem muitas demandas de servidor, envolvendo RV, envolvendo promoções, enfim, que você precisa mapear, saber, ó, às vezes você está perdendo 90% dos casos e nem vale a pena insistir tanto. Talvez seja melhor ali provocar o tribunal para instaurar um IRDR e ter a possibilidade de, através de um trabalho mais estratégico, viabilizar, né, uma tese muito melhor para o Estado, enfim, se for o caso, ou racionalizar mesmo aquela atuação para não ficar nesse agir repetitivo. Então, esse é um ponto também que a gente precisa pensar, e trabalhar com ciência de dados hoje é fundamental. Vocês terão outras aulas, inclusive, falando um pouco mais desse tema, destrinchando um pouquinho da jurimetria, né? No Brasil, a gente ainda tem a possibilidade de usar os dados do Poder Judiciário para realizar a jurimetria. Não é o caso da França, por exemplo, que proíbe o uso dos dados do Poder Judiciário para a realização de jurimetria. A Lei 222 de 2019 da França proíbe isso, de alguma maneira até criminaliza a utilização desses dados, né, para a realização de aspectos jurimétricos. E vejo que isso nos coloca num patamar muito interessante, enquanto advogados públicos. Porque como nós somos repeat players, a gente tem o nosso acervo, a gente consegue olhar com mais cuidado, né, para o nosso acervo, utilizar a nossa base de dados para customizar a nossa atuação. Pô, será que não seria melhor aqui propor uma transação por adesão no âmbito da Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos? Será que não seria melhor eu usar uma outra via aqui para solucionar esse problema? Até mesmo imaginemos aqui a arbitragem, enfim, envolvendo o poder público, são caminhos factíveis, mas desde que você promova a análise de dados, desde que você tenha, né, essa base de dados, inclusive saneada, que é um problema que a gente vai enfrentar no desenvolvimento de projetos envolvendo IA, a dificuldade de sanear a base de dados, e a gente precisa mudar, né, parâmetros de classificação, de tabelas, enfim, isso é importantíssimo. Eu acho que a Sálvia quer falar, fica à vontade. Se vocês tiverem qualquer tipo de questionamento, eu não vou concentrar no final, não. Fiquem à vontade para ligarem os microfones e questionarem, tá? Sálvia, eu acho que Luiz, é isso que eu ia perguntar. Tá ouvindo? Tá dando para ouvir? Eu queria saber se era para perguntar no final, podia perguntar agora. A gente tem um problema, eu coordeno um núcleo de militares aqui no Amazonas, e é exatamente litigiosidade repetitiva. A gente tem um problema gravíssimo com identificação de ação repetitiva, de litigância de má-fé e de coisa julgada, de ações repropostas. E a gente não tem, a nível nacional, um sistema de identificação de litispendência. Pelo menos a última pesquisa que eu fiz, eu entrei em contato com várias procuradorias e todo mundo esbarrava na mesma coisa.
Então, o advogado, a gente presume que é o advogado, muda o nome, abrevia o sobrenome, coloca a segunda ação em segredo de justiça, e a gente fica vivendo um trabalho aqui, pelo menos no Amazonas, a legislação militar é muito complicada. A gente teve um boom há um ano atrás, agora está melhorando, mas era muita coisa. Nós somos 11 procuradores, mais eu no núcleo 12, e chegou um ponto que 60% das ações da PGAM, em um determinado momento, era militar. Então, era esse grau de ocupação da nossa especializada. E a gente tinha que fazer controle de dependência manual. Então, a gente tinha que ficar, toda vez que tu recebia uma intimação, tu tinha que fazer consulta de litispendência. Por quê? Não bastava você fazer quando a ação entrava, porque às vezes o advogado esperava aquela ação caminhar e a gente ia detectar uma litispendência lá em vias de pagamento de RPV ou mais adiante precatório. Então, a minha pergunta é, o que a gente tem de inteligência artificial para identificação de demandas em litispendência ou até coisa julgada? Sala, obrigado pela pergunta. Eu acho que esse não é um problema só da Amazonas, é esse problema de várias procuradorias do Brasil, né? Nós temos dificuldades, inclusive, com o controle de litispendência, com legislações que são, às vezes, das mais controversas possíveis. Nós acabamos de fazer agora, terça-feira, aqui na PGE de Alagoas, um curso sobre direito militar, inclusive discutindo os impactos da nova lei orgânica das PMs e do Corpo de Bombeiros e no reflexo disso em relação, né, as nossas estruturas, até porque tem situações de compatibilidade e incompatibilidade, você tem que promover customização normativa e isso gera, né, uma série de discussões. Mas a tua pergunta é excelente, a gente já tem alguns sistemas computacionais que, de alguma maneira, conseguem fazer um certo controle de litispendência, até mesmo em relação a sistemas que hoje promovem gerenciamento de processo a nível dos estados. Nós temos aí, né, no âmbito, a boa parte das procuradorias usam o SAGE, procuradorias da Softplan, que não, aqui particularmente não é um bom sistema, né? E usam outros, o pessoal da AGU usa o SAPs, algumas procuradorias também, por conta do termo de cooperação, absorvem os SAPs, mas a gente precisa de um controle muito mais rígido da litispendência através, né, desse cruzamento da base de dados informacional. Então, o que eu digo, o que eu posso dizer para você, né, é que aqui, por exemplo, a gente está, né, com um projeto que envolve a interlocução com o FAO e há uma preocupação com a classificação e com esse cruzamento de dados. Então, para isso, a gente vai utilizar a nossa base de dados informacional dos processos que estão em curso através de parâmetros específicos para fazer esse cruzamento, né, utilizando todo o mapeamento semântico aí necessário, justamente para que a gente tenha, pelo menos, a indicação para o procurador dessas eventuais situações, porque realmente fazer um controle manual é praticamente impossível, né? Se não impossível você fazer o controle dessa litispendência. Então, esse é um ponto com o qual a gente tem se preocupado, algumas procuradorias também nas suas classificações, né, nos mapeamentos das suas demandas, e como eu falava, para a gente é mais fácil ter esse trabalho bem estruturado, porque nós temos um volume grande. Então, até para o treinamento do sistema computacional, é interessante. Para a base de dados de treinamento da ferramenta, é interessante. Você falou, tem um volume absurdo de processos, você falou que quase na casa de 60% do que estava sendo discutido envolvia matéria de militar. Então, isso já ajuda muito nessa customização para a identificação, inclusive, de litispendência. As identificações que a gente tem hoje nos sistemas de gerenciamento processuais não são boas, porque é uma identificação que é feita a priori e não de forma regular e contínua, que esse é o trabalho que precisa ser feito, né, com essa atualização da base de dados à medida que os processos vão sendo ali aportados para a Procuradoria. Eu espero mostrar esse case para vocês aqui também de forma prática quando ele estiver pronto, nesse trabalho que a gente está desenvolvendo com a UFAL, e para que seja um modelo também replicável a nível de procuradorias. E também eu acho que é muito importante a gente pensar que talvez, e esse é um outro ponto com o qual me preocupo e tenho me preocupado, é também com a integração com a base de dados de outros tribunais, né? Principalmente porque nós teremos aí que enfrentar questões plurais das mais diversas, principalmente envolvendo todo o arcabouço da reforma tributária com a emenda constitucional 132, até para o mapeamento das decisões, né, considerando essa uniformidade na tributação que foi posta na emenda constitucional 132, no reflexo que isso pode ter também
na nossa sistemática de cobrança do crédito público, enfim, na estruturação e na atuação do próprio comitê. Então, assim, eu falo pelo que a gente tem experienciado e buscado desenvolver, mas, de alguma forma, alguns desses sistemas hoje, em utilização para gerenciamento de processo, já fazem um certo controle de litispendência, mas é um controle falho, porque é um controle sempre a priori. É a mesma coisa da deficiência do dataset, ou da base de dados informacional. Eu não posso falar muito sobre isso, porque eu apresento minha tese em junho, né, doutorado na UNB. Se eu falar, eu perco o ineditismo aqui. Mas só para dar um spoilerzinho para vocês, a gente precisa de uma revisão periódica da base de dados, né, justamente para evitar situações como essa, inclusive de correlações equivocadas de precedentes, quando há uma mudança do padrão decisório ou quando a gente tem uma ação nova proposta. Tá, Salvo? Então, O controle do SAG realmente não é. A gente abre o SAG, mas aí ele vem com todas as ações, você tem que entrar de uma por uma para conferir se aquela ação é a mesma. Então, realmente, a gente está mal aí. ao mestre, né? E eu até faço esse destaque aqui, que a gente precisa também avançar nas nossas ferramentas. A boa parte das procuradorias tem desenvolvido ferramentas ou aplicações paralelas, APIs paralelas, para justamente sanear esses problemas. Né? Isso é fundamental. Como a gente vai ver também, não só para a identificação da litispendência, Salvo, mas um dos nossos projetos, e que na Bahia também está sendo bem sucedido, não sei se tem alguém da Bahia aqui, se tiver, por favor, né, deixa um salve aí, mas na Bahia, essa correlação dos nossos processos com os temas e teses de repercussão geral. Então, a nossa ideia aqui, tá o nosso subcoordenador da Procuradoria Judicial aqui, doutor Danilo, a nossa ideia é que no nosso projeto, o procurador receba a comunicação processual e ali tem uma flagzinha que sobe para ele e diz, olha, tem um tema de repercussão geral, tem uma tese repetiva. Por quê? Porque a gente tem mais de 1.000 temas de repercussão geral, mais de 1.000 teses repetitivas. Eu pergunto quem é que faz esse controle de forma ampla. Não é muito difícil, às vezes o procurador nem sabe que tem uma tese repetitiva, um tema de repercussão geral. Gerenciar esse volume aí só através do uso, né, de sistemas computacionais. Mas obrigado pela pergunta, espero ter respondido a contento e espero também trazer aqui uma solução prática já formatada para que, de repente, a gente possa até mesmo, né, compartilhar a nível de cooperação interinstitucional entre as procuradorias. Pessoal, tudo bem com vocês? O ritmo está bom. Eu estou sendo um pouquinho mais intenso, até porque a gente tem 2 horas para falar. Eu sei que todo mundo tem agenda corrida também com a sua caixa de processos, mas a gente vai avançando, porque todos esses aportes são importantes para que vocês possam entender também as consequências que vão derivar dessa utilização. E a gente segue aqui, vou pedir licença de novo para compartilhar minha tela, falar um pouco sobre o uso da inteligência artificial generativa. Eu não vou me estender, porque esse é tema da próxima aula, né? Que é próxima quinta-feira vocês terão uma aula sobre IA generativa e todas as derivações que dela decorrem, mas só falar um pouco que a IA generativa ela abre um novo universo, né? Abre um novo universo, inclusive, para a nossa atuação enquanto advogados públicos, para a produção de manifestações, né, repetitivas, para o cuidado que nós devemos ter também, não só para facilitar a nossa atuação, mas nós teremos dificuldades também, porque com a geração de documento, né, de vídeo, de imagem, enfim, de áudio, a gente vai ter um controle maior em relação às provas que são coligidas aos autos. Então, há um debate muito grande sobre as deepfakes, né? A gente já tem situações práticas nas quais documentos foram anexados ao processo e não eram documentos produzidos verdadeiramente no âmbito da advocacia pública, da administração pública. Ou seja, está uma preocupação também com o tema, que eu não vou me estender muito aqui, porque não tenho tempo, que é o tema da metaprova, né? Prova sobre prova, diante, inclusive, da utilização da inteligência artificial generativa. Vocês viram que o próprio TSE editou resolução recentemente para trabalhar esse tema no âmbito do processo eleitoral. Mas existem vários benefícios da utilização, sem dúvida alguma, da inteligência artificial generativa, mas desde que vocês saibam usar, né? No nosso curso aqui, a gente vai ter uma aula sobre escrita jurídica com IA generativa, né? Não só com o ChatGPT, mas com as outras ferramentas. Eu, particularmente, acho melhor, inclusive para customização de argumentos, enfim, o Claude do que o ChatGPT, mas isso é tema que vocês vão ter ao longo do curso. Mas é só para trazer aqui 4 preocupações que eu tenho com o uso da IA generativa na advocacia pública, que muita gente não sabe utilizar, né? Tem gente que fala assim, eu quero uma decisão do STJ sobre o tema tal, né? É péssimo você utilizar
a IA generativa, por exemplo, só com o objetivo de extrair informação por conta de uma série de circunstâncias. Você tem que ter uma janela mínima de contexto, e você tem que entender como você vai estruturar ali o seu prompt, né? Mas 4 limitações aqui precisam estar claras para todos nós. É uma premissa mínima para a utilização. Primeiro, a ideia de que esses sistemas computacionais, eles alucinam, é o que a gente chama de alucinação maquínica, e alucinam por quê? Porque eles são constituídos e estruturados para te darem uma resposta, e eles trabalham com juízo probabilístico, né, dentro do mapeamento dessas respostas, né, por proximidade, vou falar disso que a Débora vai conversar com vocês. Mas se alucina, você tem que ter pelo menos a ideia de que nem todas as informações que ali constam são informações verídicas, né? Nós tivemos vários casos, Nova York, Canadá, Brasil mesmo, de utilização, por exemplo, de IA generativa por advogados, que geraram precedentes que não existiam, e isso está sendo discutido, né? Até mesmo no âmbito TRF da primeira região, nós tivemos um magistrado que utilizou, para produção de uma sentença, o sistema inventou um precedente e, né, há todo um debate, inclusive a corregedoria do TRF da primeira região editou um ato recomendando que o ChatGPT e outros não fossem utilizados para consulta jurisprudencial. E, de fato, é péssimo para esse fim. A base de dados é restrita de algum deles, 2021, 2022, em alguns, né? A própria OpenAI, por exemplo, destaca que o seu sistema computacional pode apresentar algum tipo de discriminação algorítmica diante, né, do treinamento do sistema com a base de dados disponível na internet. É lógico que isso vai refletir, né, a perspectiva discriminatória da própria sociedade. Então, você está trabalhando, por exemplo, no âmbito da ação coletiva, com grupos vulnerabilizados, cuidado com o que você vai pesquisar e utilizar dessas IA generativas. E, por fim, a preocupação com a supervisão técnica, né? Tem que ter supervisão técnica. Não posso pegar o documento, sacudir lá e achar que isso resolveu minha vida. Não, preciso de uma supervisão técnica adequada, preciso verificar, né, se aquelas informações estão corretas. Parece aqui redundância falar isso ou algo supérfluo, mas não. Tem várias pessoas, inclusive, né, respondendo por conta dessa utilização inadvertida, fora do Brasil e no Brasil também. Né? Eu não sei se vocês conhecem, existe um precedente do STJ que trata do dever de candura perante a corte. Quando você vai trabalhar com precedentes, né, você precisa necessariamente verificar os termos da aplicabilidade daquele padrão decisório vinculante, inclusive para saber se ele incide no caso concreto. Nessa situação, a União foi penalizada porque ela usou um precedente que não se aplicava ao caso diante da modulação de efeitos que foi realizada. Então, havia modulação de efeitos, a União falou, opa, não, esse precedente aqui se aplica. Aí o STJ falou, olha, dever de candura perante a corte, né? Você precisa necessariamente saber trabalhar com esse padrão decisório, e se você usa uma ferramenta como essa e gera um precedente que não existe, eventualmente isso pode acabar incorrendo aí numa violação à boa-fé, inclusive dentro dos modelos comportamentais, dos parâmetros de conduta, né? Probidade, honestidade, lealdade, enfim, com base no próprio artigo 5º do Código de Processo Civil. Então, são questões que fazem parte hoje do nosso dia a dia, e eu vejo muita gente usando, eu fui lá usar, pesquisei um julgado, ou pedi uma petição, ou uma resposta tal, e aí eu já joguei, estava bonitinho, já joguei. Às vezes a pessoa nem supervisionou, né, nem utilizou os elementos destrinchados do caso concreto, mas são ferramentas que podem ser utilizadas por nós, e eu só dou um exemplo de uma situação minha, na qual eu usei o sistema computacional. Isso me possibilitou, né, ter acesso a um argumento que eu não tinha pensado para o caso. Então, eu, né, listei o caso, trabalhei com detalhes do caso, enfim, lógico que anonimizando dados que não poderiam ser ali informados, e eu tinha pensado em 4 teses. E o sistema me apresentou uma tese que eu não tinha pensado. Então, olha que interessante, né? Claramente aqui a maximização cognitiva na sinergia homem-máquina. Vai ser sensacional, né? Mas desde que eu tenha parâmetros e embasamento para tanto. Pessoal, fiquem à vontade aí se vocês tiverem dúvidas para, né, ligarem os microfones. Só não poderia deixar de destacar, né, que Alagoas é o estado pioneiro no que diz respeito à regulação do uso da inteligência artificial a nível nacional, o primeiro estado a editar uma lei, a Lei 9095 de 2023, uma parceria PGE de Alagoas e CEPT,
é uma lei que regula o uso da inteligência artificial na administração pública, tá? Essa lei foi publicada em 11 de dezembro de 2023 e é uma lei de vanguarda, assim, uma lei que trabalha o uso da inteligência artificial na administração pública sob dois prismas. Primeiro, da inovação, ou seja, lógico que a realidade é irrefreável, não tem como se conter, se vai utilizar, mas inovação com respeito a direitos e garantias fundamentais. Então, a lei no artigo 3º e 4º tem lá princípios e diretrizes que trabalham com não discriminação, explicabilidade, contestabilidade, enfim, é uma lei bem interessante, inclusive para ser utilizada no âmbito dos outros estados como referência, vocês que trabalharão no processo regulatório de IA de alguma maneira, né, já que nós não temos uma lei parâmetro federal, até porque está sendo discutido, né, projeto 2338, enfim, o PL 2338, que tem por objetivo regular a IA em âmbito geral, mas aqui a gente já tem na administração pública nos projetos que envolvem o uso de inteligência artificial. E na nossa lei já há um conceito de IA generativa, né? Para a gente, IA generativa é sistema computacional inteligente com a capacidade de gerar conteúdos novos, tais como os textos, imagens, vídeos, áudios, códigos ou dados sintéticos. E eu fico muito feliz com essa lei, porque é uma lei que, né, tem sido tomada como referência, não só a nível prático, né, no dia a dia dos outros estados, enfim, da própria União, mas também uma lei que tem sido utilizada academicamente, até como referência para o debate desse tema. Eu trabalhei diretamente no caso, e é algo que vai ajudar, que nos ajuda minimamente a pensar, por exemplo, no design do sistema computacional, porque na nossa lei há a previsão de que deve ter uma equipe multidisciplinar, plural, para evitar viés discriminatórios. Então, na equipe multidisciplinar, vários sujeitos ali que trabalham nas diversas áreas, na iniciativa de um servidor que se juntou com um programador e desenvolveu o sistema, tem que ter um olhar transversal, e a nível plural também, mulher, negro, indígena, enfim, para que a gente possa mapear eventuais equívocos que podem daí surgir. Então, percebam que é um importante para que a gente possa avançar. E quem é que está nesse papel? Aqui é um exemplo clássico da advocacia pública atuando. Aqui fomos nós, com a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, que sentamos à mesa, discutimos em várias rodadas de reuniões, foi mandado o projeto para a Assembleia e foi aprovado. Então, a gente pensou num marco de segurança jurídica, né, ali para o uso dessas tecnologias, e esse arcabouço normativo que precisa ser modificado é importantíssimo, até para o índice do Estado, tá? Os índices que mensuram, né, o grau de transformação digital do Estado consideram o arcabouço normativo, né, a adaptação do arcabouço normativo para fazer frente à transformação digital. Né? A gente fala muito hoje em governabilidade digital, Lei 14.129 de 2021, né? Enfim, a gente mandou o nosso projeto de lei aqui do governo digital, os estados têm também já leis tratando da governabilidade digital. Então, vejo que são pontos importantíssimos. Eu queria trazer só alguns problemas que muito me preocupam. Está aí na tela para vocês, ó, sobre o uso da inteligência artificial aqui em geral. Não estou falando só de IA generativa, estou falando só, né, de alguns tipos de tecnologia, estou falando em geral. Primeiro, o problema da falta de transparência, né, e explicabilidade. Pessoal, esse tema é um tema importantíssimo, porque, inclusive, no âmbito da nossa aplicação, quando a gente olha para os tribunais, na litigiosidade repetitiva, enfim, a gente percebe que, apesar de você olha para a resolução 332 do CNJ, que regula o uso da IA no Poder Judiciário. Você vai lá no artigo 8º da resolução. Aí o artigo 8º fala que o sistema computacional utilizado no apoio à tomada de decisão tem que ter transparência, tem que ter explicabilidade. E o que você percebe? Que a maioria não tem. A maioria não tem. Só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu só... Olha só isso, ó. Se vocês olharem aqui, isso é a tabela do último relatório que foi publicado pela FGV, que trata de sistemas computacionais do Poder Judiciário. Nenhuma das ferramentas analisadas, Vitor, Rafa, Atos, BenTV, Amon, Horus, Saref, TOT e a lei, nenhuma atende de forma integral a critérios de explicação satisfatória. Nenhuma. Então, assim, vejam que se eu não tenho explicação satisfatória,
eu não tenho accountability, eu não tenho como controlar. Se eu não tenho como controlar, falta legitimidade de atuação do próprio Poder Judiciário, né? Isso aí é um tema que a gente precisa estar mais atento, porque se você pegar também o próprio recorte que o Judiciário faz desses projetos de IA, quando você pergunta lá, por que você está desenvolvendo? A maioria é o quê? Porque eu quero dar conta do volume de processo. Meu irmão, eu quero resolver esses 80 milhões. Então, não é uma preocupação com a qualidade da prestação. E nesse meio tem problemas, né, que surgem, né, de equívocos, inclusive relacionados à aplicação de padrões decisórios vinculantes. Imagina você ter um processo sobrestado quando não era para estar sobrestado. É uma situação que é importante, que tem ali uma certa diferenciação em termos de aspectos fáticos substanciais, né, de material facts. Como é que a gente vai conseguir? Acho que tem alguém com o microfone ligado. Carlinhos, se você puder, obrigado. Então, como é que você vai, eventualmente, confrontar isso? Tá? E esse é um problema com o qual eu tenho me preocupado. Eu vejo essa pulverização, e eu falei com o pessoal, né, do CNJ, eu falei, olha, a gente precisa ter pelo menos um mínimo de parâmetro. Né? Eu tenho defendido que existem 4 aspectos ligados à transparência algorítmica. Quando eu falo em transparência algorítmica, eu não estou defendendo aqui que o judiciário tem que pegar a fórmula matemática, de origem àquele sistema computacional e entregar para você, não. Isso aí não vai dizer nada para a maioria das pessoas. Mas, por exemplo, eu preciso de 4 aspectos da transparência. Transparência aplicativa, ou seja, quando o judiciário usar, ele vai ter que dizer que usou. É engraçado, pô, você não sabe quando o Poder Judiciário utilizou. A gente viu casos aqui, e para não ser, né, leviano, nós vimos casos nos quais houve a indicação do atos, enfim, mas a maioria não tem a indicação. Como é que eu questiono isso? Eu, particularmente, tenho defendido, acabei de escrever um artigo, vai ser na coletânea Brasil-Portugal, coordenada aí por professor Marinoni, professor Ricardo Pedro, lá de Portugal, sobre incidente processual de explicabilidade de inteligência artificial. Eu tenho defendido que, ó, imagina, você vai lá, o judiciário utiliza, e suponhamos que ele tenha dito que utilizou. Gerou um resultado completamente equivocado, e aí você quer questionar isso. Aí tem gente que defende, quer questionar? Então vai lá no CNJ questionar, via administrativo, o CNJ que centraliza os processos. Eu acabou de prejudicar aqui, pô, meu recurso foi inadmitido, ou o meu processo está sobrestado. Eu preciso de um mecanismo processual para isso. E eu tenho defendido a ideia, né, de um incidente de explicabilidade de inteligência artificial, que seria decorrência de um direito fundamental à transparência algorítmica. A gente tem até uma PEC tramitando no Congresso Nacional, que é a PEC 29 de 2023. O objetivo é incluir, no artigo 5º da Constituição, o direito fundamental à transparência algorítmica. Só para vocês verem como esse tema é um tema que, né, tem impactado a nossa atuação, e a gente está alheio a isso, né? Até aí, sistemas sendo utilizados, né, ofertados no Poder Judiciário, e ninguém conversou com a gente, e gera resultados que a gente sequer. Vocês acabaram de ver aqui em relação à vinculação de um recurso a uma tese, que, né, o tribunal falou, opa, peraí, está errada essa vinculação, e quando não consegue identificar, né, o problema que gera. Então, eu tenho a transparência aplicativa, que eu chamo de aplicativo, eu tenho a transparência ligada ao aspecto técnico, eu tenho que minimamente ter explicação de como foi gestado aquele sistema e como ele funciona, transparência do processo, então, como é que é o design desse sistema, e a transparência do resultado, qual é o resultado que ele gera. Aí você está falando, pô, Vale, você está inventando aí um negócio. Não, isso está na Resolução 332, no artigo 8º, isso está no artigo 20 da LGPD, pô. Você pegar a LGPD 3.709 de 2018, lá no artigo 20, tem a previsão dizendo o seguinte, olha, se os seus dados forem utilizados para o sistema automatizado, você tem direito de saber que foram utilizados, né, através do sistema, foram processados através do sistema automatizado, como é que se chegou àquele resultado, você tem o direito de saber. E você tem o direito de contestar, né? Já existem demandas judiciais nas quais, né, aquele que tratou os dados não informou, e aí o titular dos dados judicializou isso. Eu quero saber, né? Por que eu pedi o cartão de crédito, o sistema computacional inteligente processou as informações e não me deu o cartão que o Dante tem, que é o Black Ultra Master Plus. Né? Eu preciso saber por que não me foi concedido aquele cartão, preciso ter acesso àquelas informações.
Então, esse é um tema que, inclusive, pessoal, é importante para a advocacia pública, porque a gente vai pegar a judicialização disso. O Estado do Mato Grosso do Sul usa um sistema computacional para prestar um serviço público, como vários estados têm, Alagoas também tem. Aí, sei lá, é legal um serviço para o cidadão, mas como é que funciona aí? No nosso caso, tem na lei a previsão de que tem que ter explicabilidade também, na 9095. Como é que funciona isso? Não sei como é que funciona, mas pode gerar judicialização. O Estado, me diga aí, você está usando esse sistema computacional para prestar um serviço público XYZ, como é que ele funciona? Por que o meu resultado foi negativo? Por que eu não tive acesso à certidão, à informação, para gerar judicialização? E aí eu pergunto quantos de nós estamos preparados para lidar com essas questões dia a dia, que são questões que vão, né, estar aí pulverizadas. Além disso, lógico, a gente precisa ver aqui, deixa eu só voltar, né, ainda sobre essa explicabilidade, não sei se vocês viram, né, a ONU expediu aqui uma recomendação sobre o uso da inteligência artificial, principalmente preocupada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dia 11 de março de 2024, e um dos aspectos, né, de preocupação da ONU é transparência, previsibilidade, fiabilidade, né, ou seja, tudo que a gente acabou de falar aqui tem uma preocupação da Organização das Nações Unidas, tem uma preocupação do projeto do chamado IA Act, que acabou de ser aprovado lá no Parlamento Europeu, né, que regula o uso da IA, enfim. Ou seja, a gente tem, a nível mundial, não é uma preocupação que a gente está falando do Brasil, mas a nível mundial, essa preocupação com a transparência, explicabilidade ONU, Parlamento Europeu, do próprio Estados Unidos também, nós temos algumas legislações, ou seja, há uma preocupação muito grande com esses critérios, porque quando a gente fala, por exemplo, estava discutindo isso no doutorado, se você tem um sistema computacional inteligente que indica para você onde é que tem petróleo, você não quer saber como ele chegou àquele resultado, né? Se ele indicou para você que naquela área tinha petróleo, está ótimo. Agora, se indicou para você como é que você tinha que se manifestar num caso concreto, numa ação judicial, isso gera um problema, né? As discussões que a gente já teve aqui do enviesamento algoritmo, né, e isso tem vários cases conhecidos sobre essas situações. Eu não quero nem citar o caso do Compass, que é muito conhecido, mas quero citar que recentemente, numa pesquisa da MIT Technology Review, nós tivemos a comprovação de que algumas plataformas de redes sociais elas geravam mais engajamento para pessoas de pele mais clara. Então, se a pessoa fosse uma pessoa negra, por exemplo, gerava menos engajamento. Então, olha o reflexo disso, né, nos direitos e garantias fundamentais. Dataset viciado, que é um problema que aí eu vou trazer um problema concreto para vocês. Eu escrevi um artigo cujo título se chama Ementismo Tecnológico. Tá? Esse artigo está disponível no Conjur também, né, no meu livro Teoria Geral do Processo Tecnológico, eu falo sobre isso. Não sei se vocês sabiam, mas boa parte das ferramentas hoje no judiciário que trabalham com inteligência artificial envolve a aplicação de padrões decisórios vinculantes. E dentro do desenvolvimento dessas ferramentas, na utilização da base, na formação da base de dados, boa parte da base de dados é formada por ementa. Cara, a gente sabe que ementa não é precedente, né? Ementa é resumo do julgado. Tem situações nas quais o STF, por exemplo, continuou julgando um caso durante mais de 10 anos com base na ementa, e aí depois de um tempo o STF falou assim, eita, estava errado, é porque a gente estava aplicando a ementa, e na verdade o inteiro teor diz outra coisa, eu falo isso no meu livro, né? Trago um caso concreto. Aí você imagina isso replicado num sistema computacional. Né? Você questionar isso, então uma preocupação com a base de dados, como ela é formada, como é que você trabalha com o dataset, que informações são essas que você incluiu, qual a correlação que você vai estabelecer. Isso é imprescindível, né? Isso é pauta da ordem aí que a gente tem que ter. E também, né, o que eu chamo de respeito ao devido processo legal tecnológico, que é essa ideia, naturalmente, de você pensar no devido processo legal sob o ponto de vista da virada tecnológica e da transformação digital. E, naturalmente, você precisa também pensar que o contraditório, por exemplo, não é o mesmo. Se por exemplo, contraditório para não me estender, porque a gente tem muita coisa para falar. Mas eu defendo hoje que o contraditório, ele é um contraditório poliédrico. A gente fala do contraditório no processo pensando em direito à informação, né, a possibilidade de prática do ato, e também o direito de influenciar a construção da decisão judicial.
eu coloco um quarto pilar aí, que é o pilar do direito à explicabilidade. Como é que o cara vai exercitar em contraditório substancial se o cara não sabe como é que o judiciário utiliza 160 ferramentas que influenciam no resultado do processo e eu não sei como elas funcionam? Que contraditório é esse também, né, que a gente tem aí posto? Então, isso tudo está dentro do pano de fundo também do que a gente tem nominado de constitucionalismo digital, né, que é essa ideia de a gente pensar, né, que os direitos e garantias fundamentais também têm que ser respeitados no cyberespaço, nas plataformas, né, essa ideia da sociedade plataformizada, do homo digitalis, e aí isso influencia, primeiro, nos direitos que a gente já tem hoje postos, segundo, que a gente tem que redesenhar, né, ou readaptar alguns direitos. O caso que aconteceu com toda a discussão, por exemplo, sobre a proteção de dados, né, falando assim, privacidade, vista lá atrás como aquele direito do right to be alone, né, o direito de ser deixado só, depois viu-se que era um direito autônomo, direito de proteção de dados, foi incluído com a emenda constitucional 115 na Constituição, enfim. E também novos direitos, eu tenho que falar aqui do direito à transparência algorítmica, né, que hoje é dos grandes debates envolvendo esse tema. Eu conversava com um amigo que é professor do PPGD de Ciências da Computação da UNB, né, e perguntava para ele o que estava sendo mais pesquisado. O principal objeto de pesquisa aí de vocês, né? No direito eu sei qual é, mas nas ciências da computação. E diz, pô, Luiz, um dos principais objetos de pesquisa aqui, que o pessoal está mestrado, doutorado pesquisando, são os aspectos éticos da inteligência artificial. E dentro desses aspectos éticos da inteligência artificial, um dos principais são as questões ligadas à transparência, então são pontos que a gente precisa ter em mente. E era isso, né? Pelo menos trazer esse aporte teórico de forma intensa para vocês, mas para fazer esse nivelamento. Eu acho que, às vezes, as pessoas falam muito de inteligência artificial, não sabem nem o que estão falando, né? Precisam principalmente desse nivelamento para entender como a ferramenta funciona, quais são as dificuldades operacionais, né? Quais são as limitações, enfim, isso é imprescindível, né? Porque não é quando você vai desenvolver um sistema computacional inteligente, não é um software de prateleira, não, muitas vezes. É algo que depende, ainda mais envolvendo a advocacia pública, de uma customização de design muito mais cuidadoso, principalmente referente aqui à base de dados. Então, visto isso tudo, como é que a gente consegue desenvolver um projeto de IA eficiente no âmbito da advocacia pública? Acho que esse recorte é importante. Aqui a gente tem que olhar para cá, a gente tem que olhar para esse gráfico aí, que é um gráfico também do Tribunal de Contas da União. Acho que a gente tem que partir disso aqui. E vocês vão perceber que, para partir disso aqui, o ponto mais importante é o planejamento e a coleta de dados, sem dúvida alguma, né? Então, para desenvolver um projeto envolvendo inteligência artificial, âmbito da advocacia pública, enfim, lógico, fora as questões que a gente já tem em larga usabilidade, no caso dos modelos LLMs, enfim. Mas a gente tem que, primeiro, definir o problema, acho que isso é um ponto muito importante, e aqui eu já chamo a atenção dos colegas para a gente pensar na contratação de soluções inovadoras, precisa ser melhor debatido no âmbito da advocacia pública e dos tribunais de contas. A gente hoje tem formas mais flexíveis de contratação. Eu lembro para vocês aqui da própria Lei Complementar 182, o Marco Legal das Startups. Nós temos uma modelagem de contratação que permite que eu não tenha que fazer um termo de referência extenso, Rosana, ali, com vários apontamentos. Eu posso definir qual é o meu problema. E a partir do meu problema, eu possibilitar a contratação para resolver aquele problema, que pode dar ou não certo, que aí a gente parte para a ideia do experimentalismo no âmbito do direito administrativo, né? O poder público, para inovar, precisa também saber que às vezes vai errar, né? Isso é inconcebível, às vezes, para alguns advogados públicos, né? Eu contratei, fiz o projeto, deu errado, porra, tá tudo bem, ok, a legislação permite, nem sempre você vai conseguir resolver aquele problema. Motivação do projeto, coleta de dados. E aí, pessoal, nessa parte de coleta de dados, é a nossa preocupação, principalmente com como nós estamos coletando esses dados nos nossos sistemas de gerenciamento processual. E a gente sabe que, eu falo por Alagoas, que a gente usa o SAG para o gerenciamento de processos judiciais, a gente usa o SEI para os processos administrativos, a gente usa o EPAT para os processos administrativos tributários, a gente tem vários sistemas
que precisariam se comunicar e a gente tem que ter uma uniformidade nessa base de dados, né? A melhoria dos dados, e aí isso envolve o que a gente chama de curadoria do dataset, então alguém, né, para mapear, para identificar, para, né, estabelecer novos arranjos para a coleta desses dados, e a rotulação dos dados, né? Na maioria das vezes a gente vai trabalhar com dados rotulados, a gente vai identificar que ali é uma petição inicial, uma contestação, uma apelação, um recurso extraordinário, quais são os pontos importantes em cada uma daquelas manifestações processuais. E aí, depois de tudo isso, é que eu vou trabalhar com a construção do modelo, com a avaliação, com treinamento, refinamento, retreinamento, sistema computacional, e aí é que eu passo para a eventual implementação, né, dispositivos, lançamento, manutenção. Então, aqui é basicamente para vocês terem uma ideia de como vocês vão gestar isso, e algumas procuradorias já geram, né, a nível estadual, a nível municipal ou a nível federal, como é o caso da AGU, que já tem algumas aplicações um pouco mais avançadas, mas é para a gente pensar em estruturar um bom projeto. Não dá para, não, eu quero para ontem uma solução, às vezes para ontem não dá, né? Um sistema que envolve uma série de situações que precisam ser bem mapeados, porque quanto melhores os dados, melhores serão os resultados também que eu terei, né? Principalmente para trabalhar com análise preditiva e com mapeamento de resultados, porque é muito mais fácil, cá entre nós, na advocacia pública, negociar qualquer tipo de coisa se você tiver dados assertivos, né? Olha, essa minha atuação aqui da PGA de Alagoas gerou uma recuperabilidade de 500 milhões de reais só nesse processo. Ou, se você somar as execuções fiscais propostas que tiveram resultados positivos, isso impactou em 1 bilhão de reais, que é praticamente quase 10% do orçamento do Estado. Fica mais fácil para você sentar à mesa e mostrar a relevância do seu trabalho, do nosso trabalho, que é um trabalho muito destacado, diga-se de passagem. Então, é fundamental que a gente também tenha a concepção de modelos baseadas, né, num projeto bem estruturado. Então, eu até falo do nosso projeto de governabilidade digital, que a gente aprovou uma estratégia de governo digital, mapeou as iniciativas, estamos trabalhando, mas é fundamental ter essa compreensão de como nós vamos atuar. Então, se eu pudesse dar uma dica para todos vocês, essa dica seria, né, como vocês produzem esses dados, coletam esses dados, armazenam esses dados, rotulam esses dados, como é que hoje essas informações são estruturadas no âmbito de cada uma das procuradorias, porque o trabalho vai começar daí, inclusive, de saneamento da base de dados. Eu tenho que sanear essa base de dados, eu tenho que ter dado para teste, para treinamento, né? Tudo isso faz muita diferença e vocês vão ver essas discussões refletidas também ao longo das próximas aulas, né? Nós teremos ainda mais 9 aulas aqui no nosso curso, né? Então, 11 aulas no total, então mais 9 aulas aí pela frente, certo? Então, fica aí já esse recado de antemão de todos esses aspectos, e eu não sei, o meu objetivo principalmente aqui é lançar algumas reflexões em relação à inteligência artificial, litigiosidade repetitiva, trazer esse olhar, né, da advocacia pública e principalmente da mudança do nosso papel. Eu vou avançar aqui para a gente adentrar mesmo nas questões ligadas à litigiosidade de massa, as novas tecnologias, e como a gente pode pensar em novos modelos, né? Eu, inclusive, dou aula na pós-graduação da AGU, né? Na terceira, estamos na terceira turma. Na segunda turma, eu orientei um trabalho que envolvia litigiosidade de massa, uso da inteligência artificial, né, de um advogado da União. Então, é sempre um tema preocupante para todos nós, né? Então, aqui eu trouxe alguns aspectos que eu acho que são imprescindíveis para olhar para essa litigiosidade de massa. Como eu disse, boa parte do nosso trabalho, ele acaba se refletindo, né, numa certa repetição, porque nós temos discussões de teses jurídicas que vão ali se espraiar em vários processos. E isso é bom, né? Isso é bom por um ponto, porque a gente tem uma base de dados mais ampla do que um litigante eventual. Nós somos repeat players, né? Se você olhar o Justiça e Números, os principais litigantes do Poder Judiciário são, né, os entes, sem dúvida nenhuma, são os entes estatais. Então, dessa forma, a nossa base de dados nos dá a possibilidade, inclusive, de customizar, né, a nossa atuação. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas, por exemplo, hoje a gente já tem condições de construir até mesmo modelos LLMs, transformers, com a base de dados do próprio órgão. Exemplo, chat TCU.
TCU está construindo, né, uma ferramenta de IA generativa para possibilitar a produção das suas manifestações com a sua base de dados. Então, é algo que a gente também pode fazer, né? A gente pode também construir com aí as nossas informações, com as informações que nós temos. E trabalhar com litigiosidade repetitiva envolve necessariamente esse olhar mais estratégico, principalmente pensando, né, na identificação desses temas, dessas teses que estão pulverizadas nos processos. E uma identificação precoce, né? Por quê? Porque às vezes a gente só vai ver que há aquela litigiosidade repetitiva depois que a bomba estourou, né? Depois que eu tenho que já, né, atuar de forma mais intensa no tribunal. Então, esse mapeamento prévio, isso é importantíssimo, né? Essa identificação das demandas parelhas, principalmente usando técnicas semânticas que hoje já são plenamente possíveis com processamento de linguagem natural, com os modelos LLMs, e é uma das nossas preocupações aqui também. Eu espero em breve apresentar isso para os nossos colegas também da PGE de Alagoas, porque eu sei que é uma preocupação dos nossos colegas também aqui, principalmente o tratamento dessa litigiosidade de massa repetitiva. Nós temos colegas atuando em centenas de processos que já estão super sobrecarregados. Nós precisamos dar uma solução que seja uma solução eficiente para esse agir, com certeza. E por isso, toda essa situação começa naturalmente no mapeamento que nós vamos fazer na identificação precoce desse tipo de demanda, né? Desse tipo de litigiosidade seriada, nesse tipo de litigiosidade plurima. Isso aí é fundamental. Algumas, como eu disse, algumas procuradorias já o fazem, né? A própria União também tem essa preocupação no seu sistema SAPs, enfim, mas a gente precisa fazer esse mapeamento, né? E esse mapeamento é imprescindível. E a gente pode usar técnicas, por exemplo, de agrupamento por similaridade. Acho que esse é um caminho muito interessante, principalmente diante das demandas que nós temos, olhando para a nossa base de dados. A Sálvia falava aqui, né, das demandas relacionadas a servidores, a policiais militares, nós temos várias demandas sobre servidores, às vezes concurso público, enfim, e mapear para quê? Né? Agrupar por similaridade para quê? Para agir estrategicamente. Como eu disse, né, se a gente mapeia de forma prévia, a gente consegue agir estrategicamente, criar, né, novos caminhos, principalmente para que a gente tenha aí um olhar diferenciado da advocacia pública. Porque a gente precisa acabar com aquela situação que ainda é preocupante, que acontece em todas as procuradorias, né? Isso aí, sem dúvida alguma. O cara olha para o lado ali e pergunta, pô, Helder, você já fez uma contestação no caso XYZ? Cara, não é porque eu olhar para o lado e perguntar se o Helder fez a contestação XYZ. Era para naquele caso, já existia uma sugestão de manifestação padronizada e uniformizada. Eu vou dar exemplo de situações práticas nas quais, não necessariamente com o uso da inteligência artificial, mas com a automação, a coisa já mudou. Né? Lá no Ceará existe um projeto chamado Projeto Clóvis, e aí no âmbito do Poder Judiciário, que eles conseguiram, através da automação de alguns encadeamentos da execução fiscal, modificar, né, e também utilizando os núcleos de justiça 4.0, conseguiram racionalizar a atuação na execução fiscal. Então, você tinha 24 magistrados trabalhando ali naquela área, e hoje você tem 2 gerenciando a estrutura com automação e com esse mapeamento, porque você tem fluxos. Principalmente, eu lembro aqui do professor espanhol Jorini Eva Fenol, que tem um livro sobre inteligência artificial e processo, que ele diz o seguinte: olha, o melhor ambiente para você usar automação ou inteligência artificial é o ambiente executivo. Tem várias práticas de atos materiais, enfim, então é mais fácil você automatizar. Tanto que o nosso aqui começou com a execução fiscal, não sei se Léo está aí, Manu, mas começou com a execução fiscal, né, com esse mapeamento das informações da execução fiscal, e o nosso trabalho vai ser aprofundado nesse ponto, porque é um dos grandes gargalos, né? Mas, sem dúvida, a gente tem que acabar com isso. O colega virar para o lado e falar assim: ei, tu já fez? Me passa teu modelo, né? Me passa aí teu modelo. Cara, tem que acabar com isso, me passa aí teu modelo, enfim, a informação. Qual é a tese? O que está virando no tribunal? O que está sendo aceito pelos tribunais? É isso aqui? Então, é esse argumento que tem que estar na tua tese, pô. Não é esse argumento aqui que você está usando que não tem nada a ver com o que está sendo acolhido. Você tem que usar um argumento estrategicamente mapeado
para poder atuar. E aí você tem a possibilidade de retorno. É que às vezes as pessoas não compreendem que a gente tem uma vantagem competitiva enquanto advogados públicos, né? Que é exatamente o fato de nós termos essa atuação em processos repetitivos e uma base de dados que nos permite ter uma leitura muito mais assertiva, inclusive na cobrança do crédito público, com as estruturas de ranqueamento, né, de sistema score, que permitem ali um olhar mais detalhado de cada um dos devedores e qual é a sistemática de cobrança que eu vou utilizar, se eu vou propor execução fiscal, se eu vou usar aí o protesto, hoje até mesmo à luz, né, dessas novas decisões, da própria resolução do CNJ em relação à execução fiscal, a gente tem que ter, né, essa preocupação mais aguçada. Mas eu trouxe aqui algumas sugestões que eu acho que são dignas de nota, né, na condição de advogado público, que o sou, e que a gente tem que pensar em conjunto. Né? Primeiro, esse agrupamento por similaridade para identificação de que teses repetitivas são essas. Eu lembro que, não sei se o Lívia está aí, mas a gente, antes do Código de Processo Civil atual entrar em vigor, nós fizemos um mapeamento das demandas repetitivas do Estado, para ver quais eram os casos nos quais nós iríamos instaurar IRDR. Cara, mas a gente fez isso à mão, né? A gente fez isso à mão, com alguns relatórios ali dos processos, mas a gente pode fazer isso de forma customizada, com design diferenciado, tecnológico, para fazer essa identificação e, principalmente, para a gente ter condições de identificar, né, as situações nas quais nós vamos agir de uma forma X ou Y no processo. Não pode ser aquela atuação intuitiva. Eu acho que eu vou instaurar o IRDR que vai dar certo. Não. Eu tenho a probabilidade de dar certo, né? O desembargador XYZ tem uma linha, né? Atua geralmente com esses argumentos, a gente tem a possibilidade de trabalhar os memoriais com esse desembargador dessa forma, com esse dessa forma, com esse dessa forma. Então, esse é um ponto importante e acredito que essa identificação ela é fundamental, né? Ela é imprescindível. Eu vi aqui que alguém perguntou se as aulas estão sendo replicadas no canal do YouTube. Sim, né? Todas as aulas desse curso estarão no canal do YouTube do FONAS. Vocês podem reassistir lá. A gente falou, são muitas informações, preciso rever. Tá? Ok, vai estar disponível lá, né? Não tem problema nenhum. Apesar de eu achar que é muito importante assistir ao vivo para a gente tirar as dúvidas, enfim, e ter essa interlocução. Mas esse primeiro ponto é imprescindível, né? Talvez a gente precise dar a quem atua com a litigiosidade repetitiva suporte para tomar decisões. Não sei se vocês viram a Lei 14.129, né? Lá há uma previsão do que a gente chama de políticas públicas orientadas por dados. Né? Não dá mais para o cara falar assim, cara, eu não sei se vale a pena, se eu tenho que investir recurso nessa área aqui de saúde, educação. Hoje, com o processamento de dados, eu tenho condições de fazer essa leitura. Qual é a área que mais precisa? Qual é o setor que mais precisa? Né? A gente tem lá, a gente fala em políticas públicas orientadas por dados. E a gente precisa falar em atuação da advocacia pública orientada por dados. Não dá mais para a gente ficar no chutômetro, né? Falando se vai, não vai, quanto arrecadou, né? Qual foi o proporcional, quanto que a gente conseguiu de êxito, se o êxito foi total, parcial, enfim, como essas situações se desenharam. A gente tem que ter instrumentos para isso, para apresentar, inclusive, para o gestor. Né? Isso é fundamental e, sem dúvida alguma, a tecnologia nos auxilia nisso e com a nossa base de dados fica mais fácil. Elaboração de peças que envolvam teses repetitivas, tomando por base modelos previamente definidos. A gente pode ter indicação se o tema é tal, o modelo é esse modelo que foi pré-formatado, que já é indicado pelo sistema computacional, né? Já pode ser ali apontado como modelo a ser utilizado com o target argumentativo. Isso é importante, né? Como eu botei aqui embaixo, sugestão de argumentação dos casos. Quais são os argumentos que estão virando? Quais são os argumentos que realmente estão sendo acolhidos? Né? Isso a gente precisa desse mapeamento. A gente pode destacar colegas para esse trabalho. Eu digo sempre que falar em destacar colegas para esse trabalho é praticamente você colocar os dois pés na Terceira Guerra Mundial, né? Que o cara vai falar, pô, você vai tirar fulaninho da distribuição, vai matar a gente, enfim. Mas às vezes o fulaninho que você tirou da distribuição é o cara que vai resolver o problema de milhares de processos. E principalmente
nesses projetos estratégicos envolvendo automação e IA, você vai ter que ter alguém alocado ali, inclusive para a produção desses modelos, para que a gente tenha, né, análise dos argumentos. Eu já acompanhei projetos de IA, né, envolvendo IA, que nós tínhamos target argumentativo, e aí era um projeto que, especialmente no juizados especiais, que foi feito o mapeamento dos argumentos que eram utilizados pelo magistrado, e aí houve a customização das iniciais e das demais manifestações processuais de acordo com os argumentos que o magistrado utilizava quando deferia o pleito. Cara, mais de 90% eram procedentes. Ou seja, você tinha um agir, né, muito mais estratégico com customização argumentativa. A gente tem ferramentas já à disposição, vou falar aqui, por exemplo, da ferramenta ROS, né? Hoje ela é utilizada por mais de 50% dos escritórios de advocacia dos Estados Unidos, levando em consideração também produção de manifestações e customização argumentativa com base nos precedentes, né, gestados especialmente pela Suprema Corte norte-americana. Ou seja, né, a gente tem caminhos, e esses caminhos podem fazer com que eu deixe de distribuir ali, né, aquele acervo absurdo para 10 procuradores, passe a distribuir para 2 que vão gerenciar isso, eu vou automatizar os processos, e os outros 8 vão ser alocados em demandas estratégicas, né? Eu consigo, né, customizar, e essa é a busca que a gente tem tido aqui. Já registro o nosso esforço para os colegas de Alagoas que estão nos assistindo, para que a gente possa sair, né, respirar, botar a cabeça fora d'água, porque eu sei o quanto que os colegas estão sobrecarregados com as demandas repetitivas aí no dia a dia da nossa atuação. E também, para a gente pensar, e aqui no último ponto, na jurimetria, né? Fazer análise preditiva. Cara, a análise preditiva é importantíssimo, porque eu vou ter uma atuação direcionada. Como é que eu vou trabalhar com análise preditiva, né? Verificando, inclusive, nos bancos de dados, nas informações que muitas vezes estão disponíveis pelo Poder Judiciário, né? Qual é a probabilidade XYZ de êxito, a depender da forma como eu atuo. Então, como é que os tribunais têm se posicionado? Quando é que o STF tem se posicionado, o STJ tem se posicionado? A análise preditiva é fundamental. Qual a probabilidade de êxito de uma demanda, né? A probabilidade de êxito da demanda pode abrir vários caminhos. Primeiro, um caminho para a orientação do gestor, até mesmo para a mudança do comportamento administrativo. Ora, nós temos aqui 1.000 processos que tratam dessa matéria e 90% a gente perde, né? E você mantém essa conduta administrativa. Talvez seja o caso de mudar essa postura administrativa, né? Isso serve também para a gente encontrar os caminhos assertivos de atuação, seja propondo um incidente de resolução de demandas repetitivas, seja suscitando, eventualmente, até mesmo um incidente de assunção de competência, né? Seja testando ali alguns argumentos para a gente saber. Outra coisa é a atuação nos tribunais, inclusive a título de memoriais de sustentação oral. Aqui a gente tem, né, tem feito um trabalho, pessoal da Procuradoria Judicial, da Procuradoria da Fazenda Estadual, um trabalho muito próximo, né, coordenado aí pela nossa Procuradora-Geral, pelo nosso SUB, junto aos tribunais, para que a gente tenha, né, a possibilidade de conseguir sagrar vencedor em algumas teses, acompanhando cada um dos, né, dos desembargadores ali nas suas manifestações, entendendo a dinâmica. Não vou citar nome de colegas aqui, que todos são extremamente louvados, para não correr o risco de esquecer algum, mas esse trabalho mais próximo pode ser facilitado também com o uso da tecnologia. Deixar vocês também mais tranquilos, a gente está trabalhando em um acordo de cooperação com o CNJ, para viabilizar, né, a integração das procuradorias estaduais com o BNP, que é o Banco Nacional de Precedentes do CNJ. Essa integração com o BNP vai facilitar também, né, essa atuação nossa na litigiosidade repetitiva, até para a identificação dos temas, né, até para que a gente decida, olha, não vou recorrer nesse caso, não vale a pena recorrer, né, é uma atuação, algo que a gente pode ter necessariamente como um caminho, né, ou a gente direcionar as situações para as nossas câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos,
Eu não sei quantos aqui, não sei quais são, na boa parte dos estados que já tem a Câmara estruturada, mas os que ainda não têm, é importante que a gente entenda esse movimento de busca pela consensualidade administrativa, que é fundamental, para a gente decidir se é o caso de, na Câmara, fazer uma transação por adesão, né, viabilizar uma mediação, conciliação, a gente pensar talvez no dispute board, a gente pensar, né, em outros mecanismos também, até mesmo numa heterocomposição através da arbitragem, são meios que a gente pode pensar envolvendo a litigiosidade repetitiva só através de um olhar muito mais estratégico que nós temos que ter em razão do volume, inclusive, de processos que a gente tem e da melhoria da nossa atuação. Eu não digo aqui para vocês, a gente tem que pensar na tecnologia como algo que vai nos substituir, muito pelo contrário, na verdade, a gente vai ter um agir sinérgico homem-máquina. A gente vai potencializar as nossas possibilidades na medida em que a gente sabe utilizar bem a tecnologia. Vocês vão ver aqui vão ter uma aula sobre escrita jurídica com inteligência artificial generativa, vocês vão ter aula aqui sobre cortes online, sobre online dispute resolution, sobre, enfim, vários temas que a gente percebe na análise desses temas que existem caminhos factíveis, né, se bem estruturados, para a gente mudar a forma como a gente atua. Só que a minha grande preocupação em relação a esse tema, inclusive foi uma das razões que me levou a gestar esse projeto aqui no âmbito do FONASSE, né, que atualmente presido, ou melhor, co-presido com a querida amiga Ludmila, é que a gente precisa entender que nós já estamos atrasados, né? Eu lembro lá de 2006, lei do processo eletrônico, as procuradorias loucas porque queriam saber como iam fazer para recepcionar o volume de comunicações processuais por meio eletrônico. Todo mundo teve que correr atrás de eventuais soluções, enfim, e a gente já tem uma mudança de cenário com, né, o uso da inteligência artificial, especialmente. E de que forma nós estamos internalizando isso e pensando em projetos bem estruturados para resolver o gargalo da execução fiscal, para resolver o gargalo, né, da litigiosidade plurima em outros tipos de demandas, para pensar em meios adequados de solução de conflitos online, né, uma ODR, por exemplo, para a Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos. Ou seja, como é que a gente tem provocado também o CNJ para participar das deliberações e das discussões, né? Porque eu já ouvi, né, gente falar, olha, vocês têm que provocar a gente, né? Tem que provocar a gente para que, né, a advocacia pública também tenha assento nesses debates, que a gente tem ficado muito aliado, né, nessas discussões. E eu lembro, em dezembro de 2022, eu tive a oportunidade de palestrar lá no Supremo Tribunal Federal para falar sobre teoria tecnológica dos precedentes. Essa palestra está disponível na internet e também está no podcast do próprio do STJ. E lá a gente falava sobre essas preocupações relativas às iniciativas do Poder Judiciário e como isso reverbera na advocacia pública, especialmente nas demandas repetitivas, na insistência que se tem na aplicação de determinados padrões decisórios que não são adequados para os casos, nas situações nas quais nós temos, inclusive, aí a dificuldade de participar do processo de formação e construção de precedentes. Então, são preocupações com as quais nós temos que ter mais proximidade, né? Por isso que eu agradeço a todos vocês pelo interesse, né? Pela atenção. A gente esgotou rapidamente as vagas desse curso, com 11 aulas, mas a ideia de fazer, inclusive, um curso com 11 aulas foi que a gente pudesse se aprofundar e trazer essas reflexões, que eu digo para vocês, não existe nenhum curso no mercado que tenha esse olhar voltado para a advocacia pública, com essa verticalização que nós buscamos dar aqui, e para chamá-los também à reflexão e à necessidade de aprofundamento, porque esse é um tema que já está nos impactando e muita gente sequer, né, tem a noção de como ele está dimensionado. Então, eu vou seguir aqui, que meu tempo já está quase se esgotando. Eu estou preocupado com a caixa de processo de vocês, depois que saírem da aula, mas vamos lá. Alguns aspectos aqui que eu reputo essenciais para a atuação do advogado público digital, né, do advogado público de hoje. Primeiro, é essa atuação sinérgica entre o advogado público e esses sistemas computacionais. Estou dizendo que vocês precisam saber programar, né, conhecer a linguagem Python, que é a linguagem que está
permeando aí mais de 70% dos projetos hoje em desenvolvimento no Poder Judiciário, né, usa a linguagem Python. Não, né? Mas que a gente precisa ter o conhecimento mínimo, letramento digital para atuar nessa área. Inclusive, né, para que a gente possa, por exemplo, ter habilidade de desenvolvimento de prompts, né, arquitetura de prompts, que hoje a gente precisa saber elaborar as perguntas, fazer as perguntas, né? Se você fazer uma boa pergunta, eu posso ter uma boa resposta do sistema computacional e melhorar a customização argumentativa, a minha forma de atuação. Então, essa habilidade é imprescindível, como eu vou construir, né, como o sistema funciona, todos esses pontos que eu trouxe para vocês, né, acabam defluindo aqui nessas habilidades que a gente vai desenvolver. E, lógico, com a visão interdisciplinar, né? A gente precisa não só conhecer um pouco dessa área, mas pensar também, por exemplo, em psicologia comportamental, né, em como determinados sujeitos se põem, se colocam, né, como é que eu vou realizar uma negociação. Hoje o advogado público precisa ter essas técnicas, essas habilidades, até mesmo por conta da perspectiva sólida da consensualidade administrativa como uma base estruturante, à luz do artigo 26 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, né, cujo artigo foi incluído pela Lei 3.655 de 2018. Então, para mim, são habilidades importantíssimas, essa sinergia homem-máquina, essa habilidade de desenvolvimento e arquitetura de prompts, essa visão interdisciplinar, para que a gente possa compreender que o nosso papel, e eu acho que a advocacia pública tem que compreender isso, talvez a nossa carreira seja das mais relevantes no âmbito jurídico, porque a gente atua em duas frentes. A gente atua no consultivo, nós somos verdadeiros arquitetos de políticas públicas, nenhuma outra carreira faz como nós atuamos na ponta, no gestor, no dia a dia, na interlocução e no debate, e também nós temos uma atuação no âmbito contencioso, seja de forma repressiva ou preventiva também, né? E isso é fundamental para a gente pensar como é que a gente vai redesenhar o nosso papel. Uma das coisas importantes, por exemplo, e vocês vão ter aula de ODRs aqui, e o Leandro mencionou as ODRs, mas é a gente pensar em construir uma ODR envolvendo o poder público, por exemplo, para que esta, e é uma sugestão que eu tenho, para que esta Online Dispute Resolution esteja integrada ao sistema do tribunal, para que se alguém for ingressar com a demanda contra o Estado do Amazonas, quando ela for demandar, ela tem a opção de falar, opa, eu vou submeter aqui a Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos do Amazonas. E aí talvez já solucione, né? E a gente centraliza essa resolução, né, ou lá da PGM de Rio Branco, né? Ou seja, vou demandar o município de Rio Branco, eu tenho lá a possibilidade de fazer essa opção e eu colaboro também com a racionalização do próprio sistema de justiça. Eu acho que o poder público tem que pensar dessa forma e a advocacia pública tem que entender também seu papel, né? É um papel de reequacionamento, né? De customização e design da sua atuação através do uso da tecnologia, de busca pelas vias consensuais de resolução de conflitos e, principalmente, né, entendendo esse protagonismo na arquitetura das políticas públicas, inclusive das políticas públicas de inovação, porque a gente precisa, por exemplo, no âmbito da advocacia pública, criar os nossos laboratórios de inovação, né, estar mais propensos a essa possibilidade de refundação e de reestruturação. Bom, o meu tempo está acabando. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês pela disponibilidade, né? Eu vou fazer aqui algumas recomendações ainda nos meus slides, mas principalmente queria recomendar o meu livro Teoria Geral do Processo Tecnológico, né? É um livro que recentemente foi indicado ao Prêmio Jabuti, né? Concorreu ao Prêmio Jabuti, que é o mais importante prêmio acadêmico, e é um livro no qual a gente trabalha exatamente as mudanças, as perspectivas do processo, da teoria geral do processo à luz das novas tecnologias. Então, a gente propõe uma refundação da teoria geral do processo à luz das novas tecnologias. Fica aí a recomendação para vocês. E muito, né, dos pontos que aqui tratei estão detalhados no livro, enfim. Também gostaria de indicar um livro que eu coordenei com meu querido amigo da PGE do Rio de Janeiro, Marco Antônio Rodrigues, né, o Procuradorias 4.0, a coletânea de artigos sobre essa advocacia pública digital, inclusive com artigos de grandes amigos, processualistas. Meu querido amigo professor Fred Didier, por exemplo, escreveu nesse livro, enfim. Então, a gente tem, né, vários amigos da AGU, da PGFN, aí, a querida Adriana Albuquerque, e a gente tem vários nomes
excelência, pessoal da PGE da Bahia escreveu aí também, enfim, o próprio Hugo de Brito Machado II do Ceará, advogado, professor da UFC, então a gente tem galera boa, nosso querido amigo Leonardo Máximo aqui da PGE de Alagoas, é um livro que eu recomendo muito da editora Totti, tá? Recomendo também esse que acabou de sair, Direito Processual e Tecnologia, um livro que reúne aí nomes do mundo todo, Orna Rabinovich Aine, Ethan Cat, enfim, a gente tem vários artigos também muito interessantes sobre essa área. E, por fim, né, esse livro que eu acabei de lançar, o LGPD e sobre os influxos no direito processual da Lei Geral de Proteção de Dados, tem muito debate também envolvendo as questões ligadas à advocacia pública. Esse é um outro tema, tá? O FONASC também vai promover um evento só para falar sobre LGPD, e uma das preocupações nos sistemas computacionais que nós estamos desenvolvendo é com a proteção de dados pessoais, isso é muito importante. E, por fim, se você apontar o seu celular para a tela, tem um QR Code, você vai ganhar um carro, brincadeira, você tem o meu contato aí, para a gente continuar esse debate para além dessa esfera aqui no Fórum Nacional dos Centros de Estudos e Escolas das PGS e PGDF, é só apontar o QR Code que a gente continua a nossa conversa por lá. Gostaria muito de agradecer, primeiro, a todos vocês pela atenção com que me ouviram. É um tema novo, é um tema que traz uma série de provocações, mas é um tema que clama pela participação mais ampla e aberta da advocacia pública. Ou nós estamos no jogo ou nós estamos fora dele. A opção é nossa, né? De estar no jogo, de conseguir compreender essa dinâmica, de atuar de forma mais intensa. Então, eu agradeço a todos vocês, espero que tenham gostado aqui. Lógico que a gente tem um tempo um pouco mais curto, né? São 2 horinhas para a gente trabalhar os temas, mas a gente tentou deixar, né, a nossa programação bem diversa, com vários temas, vários professores, e eu fico feliz de encontrar grandes amigos aqui, grandes amigas, que engrandecem a advocacia pública, que estão atuando com essa preocupação mais cuidadosa em relação ao movimento de transformação digital, e fica aqui o meu agradecimento, agradecer também, lógico, a 2 potências da advocacia pública, que ali possibilita o desenvolvimento do nosso trabalho, que é a doutora Sâmia Suragi, pela PGE de Alagoas, que é a nossa procuradora-geral, e a doutora Ana Carolina Ari Garcia, que é da PGE do Mato Grosso do Sul, que são as procuradoras gerais vinculadas aí aos 2 estados que estão hoje coordenando os trabalhos aqui no Fórum Nacional dos Centros de Estudos. Eu agradeço a todos pela participação, querido amigo Dante, que eu não vi há um tempo, né, que apareceu aqui na minha tela, grande amigo, Salve, a Rosana, a Aura, enfim, Marta, Helder, né, eu vi aqui várias pessoas que estão acompanhando esse movimento, que estão atentas a toda essa transformação, e só, né, nos resta e agradecer a todos vocês, deixar o nosso muito obrigado, dizer que na próxima semana, dia 9, tá, só para vocês anotarem já na agenda, dia 9, a gente vai ter aula sobre IA generativa, né? Então, vai ser com a professora Débora Bonar, a gente vai ter aula sobre IA generativa, é o nosso próximo módulo, né? Nosso próximo módulo do nosso curso do FONASC, tá? Então, querido amigo Silvano Flumia, que está por aí também, tinha visto, um abraço, amigo, o nosso chefe de Centro de Estudos lá da PGE de Pernambuco. Então, muito obrigado a todos. Fica aqui o meu abraço e a gente continua os debates logo depois, quando vocês precisarem de mim, tiverem qualquer tipo de perguntas, de questionamento, mandem mensagem que a gente está aqui para responder. Beleza? Um abraço para vocês, muito obrigado, bom trabalho para vocês, cuidado com o susto quando abrirem a caixa de processo, brincadeira. Forte abraço e até mais, tchau, tchau.